Olá, pisciano! Olá, pisciana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Piscianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de dezembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinado, pisciano? Antes da gente começar, eu te convido a respirar fundo. Trazer corpo, mente e espírito por aqui e por agora. Para que a nossa alma possa falar, para que a gente possa de fato se conectar com a espiritualidade, se conectar com nós mesmos, com as nossas angústias, com os nossos receios, com as nossas preocupações, com as nossas alegrias, se conectar conosco, né? E entender o que a gente tem para dezembro de 2025. Pisciano, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal, sua interação aqui é muito, muito, muito importante, combinados? Olha só que lindo, o pajem de paus e o 8 de paus. O 8 e o 9 de paus, né? Legal. 8 e 9, 17, a carta da estrela. Ok, bom, vamos lá. Pisciano, dezembro, a carta que virou para você como energia principal é o pajem de paus. O pajem de paus, ele vem trazer, é como se você começasse, sabe aquela frase que tá rolando muito aí na internet agora, que diz a vida é boa, né? Não é um negócio assim que tá rolando? Vez ou outra você vê um negócio lá, alguém posta uma foto e coloca lá na legenda, a vida é boa. Isso quer dizer que existem momentos bons, né? Existem momentos que a gente entende que merece viver. E o pajem de paus traz esses momentos, né? Não são momentos permanentes, porque o pajem ele traz muito algo que está no início, e algo que está no início vem trazer um aconchego, mas pode ser temporário, tá? Mas vem trazer um aconchego. É como se você estivesse vivendo algo um pouco diferente, né? Com você mesmo. Porque quando a gente fala de paus, a gente fala de fogo, e fogo fala de espírito. Espírito a gente fala de conexão com nós mesmos, né? Com a nossa própria espiritualidade. Então aqui eu trago algo muito genuíno, sabe? É como se você estivesse começando a vivenciar uma fase aonde as coisas começam a fazer sentido. Eu começo a entender por que deu errado antes. Não estou falando de um grande entendimento, tá? Mas estou falando de um entendimento muito rápido, porque o 8 de paus ele traz velocidade. Então, assim, é você, às vezes, no insight, entendendo, por exemplo, eu tive uma discussão com meu chefe no trabalho, e aí, no insight, assim, essa discussão me trouxe isso, isso e isso de positivo. E aí, ao invés de eu focar na discussão, eu foco no resultado, entende? Por exemplo, eu tive que esperar um tempo para poder fazer dar certo com essa pessoa. Mas valeu a pena ter esperado esse tempo. Valeu a pena porque, não é pelo outro, mas porque você sabe o quanto você cresceu e amadureceu nesse processo, entende? E aqui, com o 9 de paus na sequência, eu falo muito de um processo onde as coisas não foram sempre fáceis, digamos assim, né? Teve que ter uma persistência, teve que ter uma confiança de si mesmo, sabe? Teve que esperar, teve que plantar e colher, teve aquele processo, né? É o processo mesmo da vida. É como se você começasse a entender a importância do processo. Não só, tipo assim, isso foi muito difícil antes, mas isso demorou chegar, ou então isso aconteceu, porque porque isso, se isso tivesse acontecido antes, digamos assim, talvez eu não saberia valorizar essa pessoa, talvez eu não saberia valorizar esse questionamento que o meu chefe teve comigo, ou então, sabe, entende mais ou menos, pisciano? Aqui é meio que isso, assim. Eu posso não estar falando de algo que vem, por exemplo, se eu estou falando aqui de você, conheci uma pessoa, ou então tive um entendimento sobre alguma situação que me trouxe um acalento, que me trouxe um quentinho, sabe, no coração. É como se isso não fosse ainda
um virar de chave, né? As coisas não estão ganhas 100%, mas já traz uma recompensa, sabe? Uma pequena recompensa. Como eu disse, não é uma recompensa enorme ainda, mas é um reconhecimento, é como se você já fosse vivenciar isso logo, entende? Ou então você já está vivenciando isso, tá? De ter esse quentinho, de como se fosse assim. Ah, antes eu estava focando demais nessa área da minha vida, e aí, de repente, parei de focar, conheci alguém, e agora estou começando a desenvolver alguma coisa com essa pessoa, entendeu? Algo ainda bem no começo. Né? O Page, ele fala isso, tá? Desses começos. Mas é algo que vem a partir do seu esforço, a partir da sua espera, a partir da sua dedicação, tá? Se você ainda não está vivendo isso, pode esperar, porque isso vem rápido. E a gente está falando de dezembro, tá? A gente não está falando de algo que vai acontecer em algum momento. A gente está falando de você tendo esse quentinho, esse entendimento, ou então esse reconhecimento, ou então essa, não sei, essa conexão, ainda em dezembro, tá? Vamos ver aqui o que mais, piscianos? Bora lá. Me deixe saber se fez sentido para você, se está fazendo sentido. A sua interação aqui, pisciano, ela é muito importante. Olha isso. Ó. Olha que legal. O 8 de ouros no fundo do deck. A gente tem o rei de espadas, a carta do enforcado no lado positivo e o 7 de espadas. Pisciano, aqui tem uma questão, tipo assim, a vida me colocou do lado avesso e agora eu começo a entender que o avesso é o meu lado certo. A vida me deixou solteiro, solteira por um tempo e agora eu começo a entender que foi importante estar solteiro, solteira naquele tempo. Foi importante eu ter quebrado a cabeça em alguns lugares, sabe? Para então eu conseguir me movimentar, né? Que é o movimento que o 7 de espadas pede. E aqui tem uma questão que é muito importante. Tem coisas, pisciano, que só vão fazer sentido para você. A carta do Rei de Espadas, nessa posição, né, na questão dos relacionamentos, vem pedir muito para você cortar, né, qualquer pensamento que te coloque em uma situação de não merecimento, de escassez, ou então do julgamento da opinião do outro, entende? Qualquer coisa que te coloque em uma prisão emocional, ou que te coloque numa autossabotagem, né? Posso estar falando aqui de autossabotagem também, é importante cortar, tá? Não alimente, porque isso pode arruinar aquilo que você demorou tanto para conquistar, tá? Por exemplo, por medo do julgamento, por medo da opinião do outro, por medo de não ser suficiente, você pode acabar se sabotando, né? Por exemplo, queria muito um trabalho, consegui esse trabalho, e aí alguém faz um comentário lá nesse novo trabalho e fala que eu não tenho a qualificação, ou então sou testado nesse novo trabalho. Qualquer coisinha que venha aqui nesse começo de processo, nesse início, né, dessa conexão, dessa relação profissional, desse início que seja, pode te desestabilizar se você de fato não acreditar que você esperou, plantou e que você merece essa relação, tá? Posso estar falando aqui também, com a carta do 8 de ouros, que é um reconhecimento, a gente vai falar mais uma vez de reconhecimento, né? Posso estar falando aqui também. Aqui tem uma questão profissional, né? Talvez, mesmo se eu estou falando de conexão, de relação pessoal, posso estar falando de alguém relacionado ao seu trabalho, tá? Ou então de um trabalho que, por exemplo, consegui um trabalho que tem alguma relação com as minhas conexões pessoais. Entende? Tem uma misturada aqui, tem uma misturada, olha aí, eu não sei nem se essa palavra existe, mas tem uma mistura, é essa palavra que eu queria falar. Tem uma mistura aqui, entende? De profissional com pessoal, tem uma mistura. Só que o importante de você... Posso estar falando aqui também, por exemplo, conheci uma pessoa no meu trabalho, essa pessoa é meu chefe, e as outras pessoas vão acabar me julgando sabendo que eu fiquei com o meu chefe, entende? Ou então vão me julgar que eu quero subir de cargo porque eu fiquei com o meu chefe.
Ou então, enfim, tem uma questão aqui que não está muito bem clara para as pessoas que estão ao redor, tá? Enfim, tem uma questão, não tô conseguindo entender claramente aqui, mas você vai entender do que eu estou falando. Tem uma questão aqui que não poderia ter sido exposta no seu âmbito profissional, ou então até no seu relacionamento, não, enfim, tem uma questão aqui, você vai entender do que eu estou falando. E isso, se você se prender demais, o que eu quero dizer com tudo isso é, se você se prender demais nesse julgamento do outro, no que o outro vai pensar, no que nisso pode isso pode criar um padrão de autossabotagem. Você pode começar a criar sistemas que vão te fazer terminar esse relacionamento, que vão te fazer não assumir essa pessoa, então não persistir, né, o 9 de paus, não persistir nessa profissão, nesse trabalho, nessa nova oportunidade, tá? Então é muito uma atenção aqui a pensamento, né? A gente tem o rei de espadas com o 7 de espadas, questões mentais. E o rei, ele traz a posição de que você tem o controle dos seus próprios pensamentos. Você precisa cortar aquilo que não te favorece, tá? Essa é a única maneira de você continuar crescendo. Vamos ver aqui o que é mais, Pisciano. Pisciano, uma outra questão aqui rapidinho, só é o seguinte, por exemplo, tive a oportunidade de sair com o chefe, de sair com a minha chefe, ou tive a oportunidade de ser promovido, mas as pessoas vão acabar me julgando porque, enfim, né, tem alguma coisa aqui assim. E aqui fala para você aproveitar essa oportunidade, porque você se dedicou a isso. Sabe, você teve paciência para esperar, você se envolveu de uma forma. Enfim, tá? Tem uma questão aqui de você ter paciência. Você teve paciência com o seu processo, né? E a vida não foi fácil, não foi um processo fácil. Então não perca essa oportunidade, tá? Vamos ver aqui o que mais. Três cartas, por favor. Ó, a carta da maturidade, a carta da torre, a carta da esquizofrenia, que é representada pelo 2 de espadas. Olha isso. E a carta do acreditar, que é o cavaleiro de copas. E virou uma aqui também que eu não tinha visto, que é a carta do renascimento, que é o 10 de espadas. Pisciano, na sua área de relacionamentos, algo vem à tona. A carta da torre, associada com o rei de espadas, não vem falar sobre ruptura, digamos assim, né? Porque não é algo físico, é algo mental. É algo que, por exemplo, eu posso estar falando aqui de uma chantagem emocional. Talvez alguém te chantageou, alguém pode ter a intenção de te chantagear emocionalmente, tá? E as cartas aqui nesse posicionamento fala sobre você não ceder a esses pensamentos, não ceder a essas chantagens, não ceder a esses comentários. É deixar vir à tona, sabe? Aqui, a carta da torre, nessa sequência, me traz muito uma questão de libertação. Você se libertando do julgamento do outro, sabe? Você se libertando do peso que a opinião do outro tem sobre a sua vida, entende? Só que se você não se liberta, se essa torre aqui, ela, por exemplo, se você acaba se cedendo à chantagem, se você acaba se cedendo emocionalmente, digamos assim, a algo que não é importante para você, você se coloca entre a cruz e a espada. Você se coloca em uma posição, não consegui ver muito bem, né? Mas você se coloca numa posição que vocês ficam entre dois muros, entende?
Vocês ficam entre... Como que eu posso explicar isso? Entre a cruz e a espada, né? De uma forma mais objetiva. Sabe quando alguém está ali enchendo o seu saco? Você fica alimentando. Eu quero ser bonzinho, ou então eu quero ser educado, eu quero ser... E aí você acaba dando corda para essa pessoa ser do jeito que é. É hora de você cortar alguma coisa, sabe? Que possa vir a acontecer, tá? Se tem uma chantagem, se tem um comentário, é você cortar. É deixar vir à tona aquilo que precisa vir à tona. Vamos usar aqui a questão das redes sociais, né, que é um exemplo muito claro disso. Quantas pessoas têm uma polêmica com essa pessoa e fica lá 2, 3 dias, aquela polêmica, daqui a pouco já tem outra polêmica com outra pessoa e o foco das pessoas já estão direcionados naquela outra pessoa que daqui a 2, 3 dias já tem uma outra polêmica, entende? Então assim, ninguém no fundo está tão preocupado assim, tá? Pode ser um comentário, pode ser alguma coisa que vai surgir ali, vai ficar 2, 3 dias, daqui a pouco todo mundo já esqueceu. Daqui a pouco você já está vivendo a sua vida, daqui a pouco você já está entendendo que às vezes é um outro começo, é uma outra coisa, enfim. É importante ter maturidade, né? Tanto que a carta da maturidade aqui no fundo. Maturidade de entender que você já não é mais uma criança. De entender que algumas coisas precisam da sua coragem. Né? Se eu quero viver esse relacionamento, se eu quero honrar esse trabalho, se eu quero fazer isso acontecer, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que bater no peito e falar, olha, eu sou adulto, a responsabilidade é minha. Entende? E qual que é o problema? Quais são as consequências disso tudo? Vou ter que assumir as consequências para ser feliz? Vou, e tá tudo certo. Entende? O 10 de espadas aqui me traz muito uma questão de você se libertando, né? Esse julgamento, esse pensamento, não é algo que vai te aprisionar, tá? É algo que vai te libertar e trazer novos começos. Tem uma questão aqui... Aqui tem muito uma questão talvez até de fofoca, né? Sabe? Porque tem a ver com uma comunicação, a carta do 8 de paus, que traz desestrutura, né? Enfim, eu não vou ficar repetindo, porque senão vai ficar muito repetitivo, porque a mensagem que está vindo é basicamente a mesma, mas de formas diferentes. Então é meio que isso, assim, libertação. Né? Dezembro é o momento onde você se liberta do julgamento, do pensamento do outro, da opinião do outro, para você começar a viver a sua forma, a sua vida de forma autêntica. Entende? Vamos pegar aqui o que mais com o tarô da natureza, para ver se sai alguma coisa diferente que a gente possa complementar. Três cartas, por favor. A carta do outono, a carta do aniversário e a carta do professor espiritual. Pisciano, aqui tem muito uma questão talvez até de uma repetição de um ciclo do passado, tá? Então cuidado, porque assim, aqui tem uma questão com criança, né? A carta do aniversário fala muito da infância, fala muito de repetição de padrões, enfim, tem muito uma questão aqui. Por exemplo, conheci uma pessoa, vai a fundo no que tem por trás dessa pessoa, a data de nascimento dela, quem são os pais, como os pais se relacionam, como que aconteceu a história na família, como os avós, né, como era o relacionamento dos avós, vai por trás, sabe, dessa pessoa, também do trabalho, né, se eu estou falando de um trabalho, tive a oportunidade de um trabalho novo, o que tem por trás desse trabalho? Como que as pessoas que estão lá nesse lugar, elas vivem, sabe, como que
Como que elas se relacionam? Vai nos detalhes, tá, Pisciano? Vai nos detalhes, porque essas 3 cartas é como se fosse uma intuição muito forte que vai te trazer alguma resposta. Vai te mostrar alguma coisa. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Tá vendo? Aqui essa criança, ela segura uma fada, né? Que essa fada ela é representada pela própria intuição, pela espiritualidade, por um direcionamento. Então é como se você recebesse um presente, entende? Às vezes essa nova oportunidade que você está vivendo, ou que você vai começar a viver, é uma oportunidade que ela se apresenta de uma forma, mas que a sua intuição, com o decorrer de dezembro, vai te mostrar outras coisas. Então observe, né? Aqui, ó, nessa carta aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, também no topo da cabeça dessa fada, já mais maior, né? Mais velha, digamos assim, tem a estrela guia, né? Tem a estrela da intuição brilhando. Então, assim, tem uma questão da intuição aqui também, tá? E agora eu entendi melhor um pouco desse enforcado no lado positivo, né? Que traz também essa iluminação. É o momento onde você entende que o avesso é o seu lado certo. Se algo deu errado antes, algo bom, né? Tá para chegar e ou vai acontecer. Mas vai ser importante você observar também todos os detalhes, tá? Para não comprar lebre achando que é. Não comprar ouro achando. Não comprar. Como que eu posso falar isso? Não comprar bijuteria achando que é ouro, digamos assim, tá bom? E é isso. Vamos pegar aqui uma mensagem final? Vou pegar aqui com o oráculo dos anjos. Mensagem final para o signo de Peixes para dezembro de 2025. Uma carta, por favor. A carta dos cristais. Olha, e a carta da lei da atração. Pisciano, já te convido a entender um pouco melhor sobre a energia dos cristais, né? Eu tenho aqui alguns cristais comigo no momento que eu utilizo para poder canalizar um pouco melhor a energia, né? Intencionar alinhamento do chakra, intencionar limpeza energética. E aqui tem muito uma questão de você e o cristal, nada mais é o que é o cristal, né? O cristal é uma coisa que, por exemplo, se você pega, vamos falar de um diamante, por exemplo, né? Eu tenho um diamante e ele pode ser um diamante super valioso, mas não é todo mundo que entende o valor de um diamante, entende? E quando eu falo aqui de um cristal, de uma joia, de um diamante, eu estou falando de você, né? De uma coisa muito preciosa, assim, que nem sempre qualquer pessoa vai conseguir olhar com essa valorização, sabe? Porque às vezes nunca tiveram um cristal, nunca tiveram um diamante na vida, ou nunca conheceram um diamante. E aí pode levar algum tempo para a pessoa também entender que você é o grande diamante da vida dela, entende? Ou então que esse trabalho, né, você recebeu um trabalho, tem uma nova oportunidade, ou então uma mudança, ou então dentro do seu próprio trabalho mesmo, existem algumas... As pessoas não valorizam você como você é, isso que eu quero dizer. E leva tempo, né, para a pessoa... E o problema não está em você, tá? Entende isso. Se tem alguém aqui que não está valorizando você como você é, entende que o problema não está em você. É porque nem todo mundo sabe, de fato, o que é uma joia, né? O que é um diamante. E às vezes leva tempo, né? E muita gente, às vezes, só vai reconhecer que perdeu um diamante quando perdeu, né? E é isso, assim, não vejo muita questão de perca aqui, né? Porque a gente está falando de um novo começo, de uma nova reestruturação. Mas entenda o seu valor, né? Se alguém não consegue nunca te reconhecer como você mesmo depois de você ter dado todas as oportunidades, ou mesmo de você ter
né, falado, ó, eu gosto de ser tratado assim, 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 assado, a pessoa não conseguiu reconhecer, não conseguiu valorizar e não conseguiu te dar aquilo que você pede ou então aquilo que você sabe que merece receber, é importante entender, tá? Porque se eu aceito, se eu sei que eu sou um diamante, né, um verdadeiro, e aceito ser visto como bijuteria, o problema muitas vezes não está no outro, está em mim que aceito ser reconhecido com um valor menor do que aquele que eu reconheço ter. Combinados? Pisciano, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Por favor, me deixe saber aqui nos comentários se ressoou com o seu momento, se não ressoou. A sua interação aqui é muito bem-vinda e muito importante. Já te desejo um excelente dezembro de 2025 e a gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!